especialista em fazer milagres. Fez o coxo caminhar, fez o cego enxergar, o mar acalma ao seu mandar. É esse Deus que está aqui, Ele vai cuidar de mim. Ele vai agir, Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. O meu Deus é especialista em fazer medidas quando eu quase desisti. Me abraçou e disse assim: filho, eu estou aqui e hoje vou cuidar de ti. Pra sempre vou cuidar de ti. Ele vai agir, Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Eu confio, eu confio que Ele vai agir. Eu confio, eu confio, eu confio que Ele vai agir, que Ele vai agir. Ele vai agir, não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Querido Deus abençoado, querido Pai amado que estás no céu, graças te damos, Senhor, por mais esse dia. Abençoe, Senhor, cada dízimo, cada oferta depositada nesta igreja. Que o Senhor venha abençoar e cuidar desta igreja através dos dízimos e das ofertas. Abençoe cada irmão que pôde doar e que seja feita a sua vontade na vida deles. Continue conosco no decorrer da nossa programação. É o que pedimos e oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para continuar a adoração ao nosso Deus, vamos louvar com o hino Maior que Tudo.
que reis, que a natureza e tudo que ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior, maior que forças, maior que reis, e a natureza e tudo que ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Esse momento que a gente costuma separar, é um momento que a gente separa para fazer uma oração, agradecer a Deus pelas bênçãos, algum pedido especial que a gente acaba tendo. É um momento que a gente usa exatamente para esse tipo de coisa. Mas de uma maneira muito especial, nós estamos chegando pelo menos aí numa época, né, de final de ano, que é o Natal. E esse é o último sábado antes do Natal. E aí faz a gente refletir sobre muitas e muitas coisas que nós passamos durante todo o ano. As nossas conquistas, as nossas derrotas, os fracassos, mas também as vitórias, as nossas dificuldades, sejam elas físicas, espirituais, sejam elas psicológicas, os nossos defeitos de caráter, as nossas coisas ruins, mas também aquilo que Deus, pelo seu poder, nos ajudou a salvar. Então nós estamos num dia assim que é um privilégio para a gente, dentro do sábado, poder erguer a nossa voz de alguma maneira e agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui, de ter vida, de ter saúde, do privilégio de poder adorar Ele na casa dEle, em liberdade religiosa ainda, onde alguns países já não têm. E às vezes a gente acostuma tanto com esse hábito do sábado, com esse hábito de vir à igreja, com esse hábito de fazer as coisas, né, religiosamente, que
que a gente perde às vezes essa conexão direta e importante de declaração para com Deus. A gente perde. E a minha função agora, nesse momento, como todos que vêm aqui, todos os sábados, fazer uma oração intercessora, é o objetivo de a gente se ligar de novo, reconectar, perceber. E a gente passou um ano inteiro, com bênçãos que a gente nem pode imaginar quantas. Se Deus a revelasse para a gente de alguma forma, abrisse assim, falasse assim, vou falar para você, Luciano, tudo que aconteceu na sua vida e todas as bênçãos aqui. Vou falar para você, Nibli, tudo o que aconteceu. Sabe quando aconteceu aquele problema lá no consultório, quando você ficou desesperada? Sabe aquele momento? Eu abri a oportunidade de uma bênção para você tremenda, que você não faz ideia. Então nesse momento aqui eu quero que você reflita exatamente sobre isso. Reflita exatamente sobre o que Deus pode ter feito na tua vida que você nem percebeu. E é através disso que eu quero orar com você. E se você tem algo muito especial, de forma diferenciada, que gostaria de alguma maneira orar comigo aqui na frente, eu gostaria de te chamar após a nossa música, nossa mensagem musical. E eu quero orar por você, quero orar por a sua família, quero orar pelo seu pedido para 2026 e quero também orar pelas bênçãos maravilhosas que Deus fez na sua vida. O som de uma voz comparada ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai, toque minhas mãos. Meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. O mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Você sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar.
Jesus, amém. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é transformador. Ele move os corações e tenho certeza que vai mover os nossos corações durante esse sábado, durante todo esse 2026. Nós precisamos tomar a decisão diariamente de fazer uma mudança constante na nossa vida. E essa oração vai ter exatamente esse propósito, de mudar a nossa vida, de ela ser transformada pelo poder do Santo Espírito. E aí eu convido você, que puder, aqui na frente está um pouco mais difícil, mas você que está aí sentado, aí no banco, puder ajoelhar, ajoelhe, eu vou ajoelhar aqui da frente. Vocês que estão aqui na frente, se não conseguir, não tem problema. E a gente vai fazer uma oração especial. Oh, papai, Senhor, poderoso, Jeová, só tem tantos nomes que demonstram poder, que demonstram a proximidade. Mas nós estamos aqui, Senhor, na qualidade dos teus filhos, prostrados diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é Deus sobre todos nós. Sabemos, Senhor, da Tua vontade a todos os momentos de nos ajudar, de nos levantar, de alguma forma nos transformar o nosso caráter. Mas eu te digo, Senhor, que às vezes nós não entendemos essa forma de o Senhor agir. Às vezes as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas tristezas, as nossas perdas, nos fazem duvidar da forma que o Senhor trabalha. Às vezes no nosso coração há dúvidas, como João Batista um dia teve, como outros tiveram. Mas o Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso, que mesmo nós temos essas dúvidas, temos essas dificuldades de entender, de aceitar, o Senhor continua conosco, tentando nos reforçar, tentando nos ajudar, tentando nos levantar, ouve a nossa voz, o nosso clamor e nos ajuda o tempo inteiro. Mesmo em meio às dores, às aflições, às dificuldades, o Senhor está lá, o Senhor está presente, o Senhor sofre com a gente. E isso, Pai, é maravilhoso. Nós tivemos um ano completo, estamos chegando agora no final de 2025, e nos faz refletir sobre muitas coisas. Muitas bênçãos, Senhor, são muito claras aos nossos olhos que o Senhor se manifestou, mas algumas outras bênçãos nós não conseguimos enxergar, não conseguimos perceber, mas nós tivemos a certeza que o Senhor em todos os momentos esteve conosco. Em todos os momentos o Senhor colocou as tuas mãos poderosas sobre nós, nos protegendo, cuidando de nós, e nós te agradecemos. Estamos com o coração aqui gratos pela manifestação do seu poder. Paizinho, aqui estamos diante de ti também, para colocar ainda algumas coisas sobre teus pés. As nossas dores, também nossas aflições, as nossas alegrias, mas uma coisa especial, nós queremos colocar a nossa transformação, nós queremos ser transformado pelo poder do teu Santo Espírito, e para isso precisamos desse poder que o Senhor prometeu na Bíblia, e é através dessa sua promessa que eu requeiro, através da igreja, que derrame sobre nós esse poder, para que de verdade sejamos um povo transformado. Nós queremos ser melhores, queremos deixar o pecado para trás, e queremos ser um povo unido, transformado e seguindo em poder, para transformar a cidade, a comunidade, o local onde que nós estamos, através da reflexão de Jesus Cristo por meio de nós. Não somos capazes, mas o Senhor é. E é em nome de Jesus que nós te pedimos esse poder. Uma vez lá na igreja de Atos, eles oraram durante 10 dias e o Senhor derramou sobre aquele povo o poder do Espírito Santo.
E ali Pedro converte, através da tua palavra e do teu poder, 3.000 pessoas, ou mais que 3.000 pessoas. E é esse poder manifestador que nós estamos pedindo agora, para que o Senhor derrame sobre nós e verdadeiramente saiamos daqui com esse poder transformador de levar o Evangelho para outras pessoas. Glória ao teu nome. É tudo isso que nós pedimos. Abençoe a cada família que está aqui, a cada família representada, a cada pessoa, a cada lar, a cada criança, a cada adulto. Que o Senhor possa continuar com cada um de nós. Nós somos felizes por isso. E te pedimos uma unção sobre a pregadora dessa manhã, Yasmin, que ela seja imbuída pelo poder do teu Santo Espírito, que ela fala através do Senhor e por Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém. Agora com você. Feliz sábado. Bom, eu estou muito feliz por estar aqui hoje. É meu primeiro sábado aqui na minha casa. Já fui em outras, mas aqui é meu primeiro sábado. Eu estou muito feliz pelo convite, porque aqui eu posso ficar à vontade, que todo mundo vai me acolher, né? Então, eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Eu estava ali atrás conversando com o Beto, aí o Beto falou assim, acho que essa hora é a hora mais temida, né? Porque é a hora que está chegando. Eu falei assim, a hora mais temida é a hora quando todo mundo fica em silêncio e está todo mundo olhando para você e eu falo, agora é minha vez? Então, agora é minha vez. E eu espero que Deus esteja me usando nesse momento. Então, a minha pregação hoje fala sobre o dia em que a luz se aproxima da Terra. E eu gostaria de falar uma coisa muito importante para vocês agora, nesse momento. E eu gostaria da atenção de vocês. Vocês vão ler um trechinho comigo sobre Ellen White. E antes de nós fazermos a oração, eu peço a atenção de vocês. Não sei se vocês vão conseguir ler, porque está pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Prestem bastante atenção. Quando os crentes penetram na casa de culto, devem guardar a devida compostura e tomar silenciosamente o seu lugar. Cumpre preparar o espírito para ouvir a palavra de Deus, a fim de que esta possa exercer impressão e influir sobre a alma quando falado por meio do seu servo. Sobre a alma, quando a palavra é exposta, deveis lembrar-vos, irmãos, de que é a voz de Deus que vos está falando por meio do seu servo. Escutai com atenção. Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as admoestações, advertências e repreensões, ou, se ouvidas, não terem efeito sobre o coração, transformando a sua vida. Se nós pudéssemos perceber os anjos que estão nos observando e notando o seu procedimento, coraríamos de pejo e nos aborreceríamos a nós mesmos, porque Deus quer ouvintes atentos.
Então, antes de qualquer coisa, eu peço a vocês reverência nesse momento. E não só nesse momento, mas em todo o processo do culto, desde a hora que se chega aqui na igreja. Eu tenho reparado, eu me ponho nesse comportamento, falas. E eu peço, em nome do Senhor, que nós saibamos nos comportar melhor aqui na igreja. A partir de agora, eu peço o silêncio de vocês e curvem suas cabeças para que nós possamos falar com Deus. Pai, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui agora, Senhor. Obrigada pelo convite, obrigada por me capacitar para isso. Que o Senhor desenvolva em nós, Pai, a reverência devida em nós. Que o Senhor possa transformar nossa mente e nosso coração. Que o Senhor possa estar aqui conosco, nos fazendo entender um pouco mais a sua palavra. E é isso que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então agora eu quero começar com uma pergunta. Quem aqui gosta de ir em shopping? Poucas pessoas levantaram a mão. Tem gente que odeia shopping. Shopping vazio ainda vai, mas quem gosta de ir em shopping em época festiva? Diminuiu mais uns ou outros que levantam. Por quê? Muita multidão, muita fila, muito falatório. Ninguém gosta de estar nessa multidão. Só que há uma história de uma mulher que ela estava exatamente no shopping desse jeito, o shopping lotado. Inclusive, ela estava em uma fila. E ela, revoltada com aquele espaço, com aquele ambiente, em que ela não conseguia nem conversar com a pessoa que estava do lado, de tanto barulho, ela expressa a sua revolta. Eu odeio shopping, eu odeio o Natal. E se eu tivesse a oportunidade de matar a pessoa que criou o Natal, eu mataria. E aí, havia uma senhora atrás dela que percebeu e falou assim, peraí, você odeia o Natal? Eu odeio e mataria quem criou. Mas a senhora disse assim, moça, se você soubesse que a pessoa que inventou esse negócio, e um pouco depois de 30 anos, já tinham matado ele, talvez você não falaria isso. E aí, nós vamos refletir nessa pessoa que criou o Natal. O Natal, ele está aí, né? Chegou já. Que dia que é o Natal? Dia 25, quarta, quinta, já a gente está na época ali, não é? Festejando. E o Natal, ele traz muitas coisas boas para nós. Ele traz enfeites, traz família reunida. O Natal, ele traz um cheiro. Tem gente que já falou para mim que o Natal tem cheiro. Para mim, o cheiro de Natal é panetone. E então traz muitas coisas boas, a casa fica diferente, com novas decorações, mas tem algo que anima mais as pessoas. Quem já recebeu o 13º? Quem está de férias e recebeu o 13º? Já tem muitas pessoas que ficam felizes com o 13º que recebe. Então, o Natal, ele traz coisas boas, né? Só que tem coisas que é Natal, de verdade. E tem coisas que não são Natal. Tem coisas que são colocadas, que são Natal, mas não são. E aí, quem gosta de história? Vamos ir para a história um pouco? De onde vem o Natal? Como surgiu essa data? Quem conhece esse movimento? Qual é o nome desse movimento que a Terra faz em torno do Sol? Translação. E a translação, ela faz a Terra fazendo uma órbita. E é uma órbita elíptica. Então, uma hora a Terra está pertinho do Sol e a hora ela vai lá para longe. Pertinho e vai para longe. E a Terra, ela gira igual uma bailarina, assim, meio tortinha, e ela gira em torno dela mesma. E eu vou precisar de 2 pessoas agora. Eu queria chamar o Péricles e o Cosmo, mas eles não estão aqui, então vai ter que ser outra pessoa, né? Então, sobrou o Léo. Vem, Léo. E eu vou aproveitar que o Binho veio e vou usar o Binho também. Ninguém mandou vir. Se veio agora,
Não, é o Sol e a estrela. Oh, o Sol e a Terra. Isso, e quem é em cima? Ó, o Léo é a Terra e o Binho é o Sol. Eu vou usar a sua cabeça. A sua cabeça é a Terra e a sua cabeça é o Sol. Faz assim. Pronto. Agora fica do lado dele assim. Do lado dele. Assim. Isso. E você faz assim. Eu? Assim. É o raio do Sol. É o raio do Sol. Isso. Pronto. Assim. Ó. O raio do Sol, ele chega na Terra. Aqui é o hemisfério norte e aqui é o hemisfério sul da Terra. Então, vai vir a luz e vai chegar aqui. Só que aqui está mais perto. Vira mais a cabeça. Aqui está mais perto, ó, não está? Então, tem hora que o Sol ele vai estar mais aqui do que aqui. O nome disso é solstício de verão. O Sol mais perto desse hemisfério. E esse que está mais longe, solstício de inverno. Certo? Agora você vai lá para longe. E você aponta para lá. E a cabeça... Isso, está certo. Não, está certo, é para cá. Aqui é o norte, aqui é o sul. Então, aqui agora é o solstício de verão e aqui é o solstício de inverno. E é isso que a Terra vai fazendo. E ela gira em torno dela mesma, igual uma bailarina, e gira depois em torno do Sol. E ela vai fazendo isso. Então, tem hora que ela vai estar no afélio e na hora vai estar no perifélio, pertinho e lá longe, certo? Então, quando o Sol ele está pertinho da Terra, é o verão, solzão forte. Podem sentar. Obrigada. Nessa hora, há muito tempo atrás, antes da época de Jesus, as pessoas adoravam o Sol e diziam que nesse momento em que o Sol e a Terra estão pertinhos, solstício de verão, é o dia de adorar o Sol. Esse é o dia de festejar sobre ele. E aí eles festejavam e tudo. E que dia que caía? Dia 25 de dezembro. Só que chegou um carinha, muito bonito, verde, chamado Constantino. E ele falou assim, sabe, vocês... essa foi uma das alianças que ele fez para colocar os cristãos de bem com ele, porque era perseguido, mas eles não largavam. Então, ele falou assim, não, então tá bom, então a gente muda o esquema e agrega esses cristãos para a gente. Então, vocês que são que me respeitam, Constantino, que já são pagãos, ele falou assim, vocês já guardam um dia, vocês já separam esse dia tradicionalmente para adorar o Sol. Só que agora nós vamos adorar por outra razão, que o Sol de verdade agora é Cristo. E aí vocês vão separar esse dia para adorar a Ele. Então, os cristãos aceitavam porque era o dia de adorar a Deus. E aqueles que eram pagãos continuavam a adorar o Sol, como o costume, já era tradição. Então, foi isso que ele fez. Só que aí, quando nós vemos hoje, nós percebemos que o mesmo mundo que emprestou para a gente o Natal naquela época, para que a gente possa colocar Jesus como centro, hoje tenta roubar de novo essa data para eles, pegar de volta. Como? Os shoppings. Vocês veem Jesus nos shoppings? Os shoppings eles estão se preocupando com vendas, com decorações. A gente não vê Jesus pendurado na árvore. A gente não vê Jesus sendo falado. Jesus não tem nada a ver com Papai Noel. Então, o mundo ele vem trazendo de volta os conceitos de mundo, que é vender os próprios interesses. Só que quando nós nos deparamos com Mateus, nós encontramos coisas lindas que nós podemos passar para o mundo e que falam o que realmente é o Natal e diferenciar para todos o que é. E Mateus, ele faz comparações, conexões,
profundas entre o Velho e o Novo Testamento, usando a história de Jesus. E eu vou mostrar isso para vocês hoje. Então, abram a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Acharam? Amém? Então, eu vou ler. Mateus, antes de eu ler, Mateus, ele cita muitas vezes a palavra cumpriu. E, de forma mais precisa, 20 vezes ele cita a palavra cumpriu. E eu vou mostrar alguma dessas palavras. Vamos lá. Capítulo 1 de Mateus, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, só até aqui a gente já encontra lição sobre outra pregação, sobre quem era José e como que nós podemos estar usando José como exemplo na nossa vida. Mas aí já é assunto para outra pregação. Resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. 22. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de... que significa? Deus conosco. Aqui a gente encontra, no 22, que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Qual é esse profeta? Isaías. E por que ele falou essa frase nessa hora? Ele está citando uma frase lá de atrás. Mas vocês sabem o contexto? Vamos voltar? Vamos voltar lá para Isaías 7. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 14. Amém? Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles dois reis que você tanto teme será abandonada. Então, realmente, Isaías falou isso lá no capítulo 7, a gente enxerga. Só que a gente ainda não entendeu o contexto. Então, eu vou explicar para vocês. Isaías capítulo 7, lá no versículo 1, fala que havia um rei. Era o rei Acás. O rei Acás, ele era um rei que ele estava passando por um momento em que poderia haver peleja entre dois reis muito fortes. E esses dois reis muito fortes estavam causando medo. Eu vou ter que pelejar, eu vou ter que ir, e eu vou perder. E sabe igual a gente? Como que vai ser esse novo emprego? Como vai ser essa nova fase? Como vai ser? Ele estava assim. E aí, de repente, Deus fala com Isaías e fala assim, vai lá acalmar a casa. Fala para ele que eu estou com ele. E chega lá, Isaías fala com Acás, fala assim, Acás, pede um sinal para Deus, porque ele vai te dar, ele está com você. Aí ele fala assim, não, porque eu não vou pedir, não vou tentar o Senhor com isso. E aí ele fala assim, você não vai tentar o Senhor? Então,
espera aí, ele mesmo assim, ele vai te dar um sinal. E é esse o sinal que ele dá. Portanto, eu mesmo lhe darei um sinal, mesmo assim. E ele fala, a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, se chamará Emanuel, comerá coalhada e mel, até a idade em que saiba rejeitar. Que idade é essa? 12, 13 anos. O que é certo, mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Antes mesmo vai nascer uma criança, e antes dessa criança souber discernir entre o bem e o mal, aí você já vai ver essa terra deserta, você já vai ter essa terra para você. Só que Acás, Deus mostrou, estava com ele, andou com ele, fez tudo para ele, mostrou que estava ali, era só ele pedir. Mas Acás, quando nós nos aprofundamos na história dele, nós encontramos uma história de fracasso. Uma história onde ele escolhe fazer tudo o que é errado. Tudo que Deus havia concedido a ele, Acás vai lá e faz tudo ao contrário. E aí, a gente percebe, lá em Mateus 1, 22, fala, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir. Deus conosco na vida de Acás é uma história do poder de Deus, uma história do poder de Deus sendo manifestado na vida dele e da fraqueza do homem, da fraqueza de alguém que poderia se colocar à disposição de Deus, mas nisso Acás fracassa. E aí vem Jesus em Mateus e conquista e cumpre aquilo que Acás não foi possível para ele cumprir, aquilo que um rei, um grande rei, não pôde cumprir. Vem Jesus e cumpre na vida dele. Em Mateus 2,15, mais uma vez, vamos lá em Mateus 2,15. Mateus 2,15. Fala assim, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Qual é o profeta? Qual é o profeta? Não sabem? Tá bom, esse é mais difícil, é Oséias. Então, vamos lá para Oséias, para fazer a mesma coisa. Vamos descobrir o contexto em que ele estava falando. Oséias está depois de Daniel. Até para mim está difícil de achar. Achei. Oséias 11, versículo 1. Posso ler? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços de amor, né? Tomei nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Deus falou com Israel, chamou Israel, o povo de Israel do Egito. Ele fala que com todo o amor mandou os seus servos fiéis profetas para chamar, para atentar. Eu estou com vocês, filhos. Mas, lá no versículo 12, como que acaba? Efraim me cercou com
mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas para que se cumprisse, para que essa história não ficasse vazia e se cumprisse, Jesus vai para o Egito e volta de lá vitorioso. Jesus cumpre o que Israel não foi possível cumprir. Quando eu disse que Mateus ele faz a maior conexão entre o Velho e Novo Testamento, é enfatizando exatamente isso. Ele não quer que a gente fique apenas no Velho Testamento como uma história solitária, que acaba como vazia, como sem um fim. Ele traz Jesus cumprindo e trazendo um final preenchido na vida de Jesus. Então, ele traz histórias do Velho e traz Jesus, cumprindo cada uma delas. Agora, Mateus de novo. Capítulo 2 ainda. Versículo 23. Fala assim. E foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Profetas. Agora ele citou vários profetas. Durante o Velho Testamento, a gente vê vários profetas que anunciam mesmo a vinda de um Messias. Durante a história da Bíblia inteira, há marcas na história, marcas e marcas de alguém que espera por uma criança, um Messias que viria para salvar o mundo. Qual foi o primeiro profeta? Moisés. Quem Moisés descreve? O primeiro que Moisés descreve? Caim. Caim foi o primeiro a ser desejado como salvador do mundo. Eva tinha toda a certeza de que agora vai haver salvação. Só que Caim não entendeu. O que ele pensa? A glória para mim e paz para Deus. O evangelho invertido. E aí não funciona. E então vem outros, e vem Abraão espera por quem? Por Isaac. E vem Isaac, mas ele não espera direito, porque ele chama Ismael primeiro. E aí depois vem Jacó, e vem Judá, e vem vários, até vem Sansão. Esse vai dar certo. O pequeno sol. Esse vai dar certo. Esse vai cumprir. Foi separado. Era uma mãe que não podia ter filho. Teve filho. Foi separado por Deus. E agora eu falo para as crianças. O que Sansão não podia fazer? Só isso? Não podia cortar o cabelo. Não podia tocar em cadáver. Não podia tocar em uva, não podia um monte de coisa, e não podia casar com pessoa que não fosse do povo dele. E qual dessas coisas ele não fez? Todas, ele fez todas. Tudo de errado, que não foi só uma, todas ele fez de errado. Ele matou lá assim, homens com osso, fez pecando, porque não podia pegar osso. Ele passou na vinha lá, passou entre como fala? O negócio de uva. Isso, a parreira. Então, ele nasceu para cumprir, mas ele fez tudo errado. Mas, no livro de Hebreus, fala de Sansão. Sansão pode estar em Hebreus, fazendo tudo errado, mas sabe o que Hebreus quer trazer para a gente? Se a história de Sansão não pode estar escrita aqui, a minha e a sua também não pode. Se Sansão não pode estar nesse livro, a sua também não pode estar no livro da vida. Mas se a história de Sansão está nesse livro, a minha história e a sua está no livro da igreja e no livro da vida. Mas por quê? Cristo cumpriu o que nós não podemos cumprir. Ele cumpre em nosso lugar. E assim nós somos dignos. Amém? Então, se a história se resumisse a Acás,
A Israel no deserto, a Sansão, ela seria uma história de fracasso, mas em Cristo ela é bem-sucedida, muito bem-sucedida. Tudo que eu e você não conseguimos cumprir como filhos, que fracassamos, Jesus cumpre. E Ele nunca cumpre cedo demais ou tarde demais. Quando a gente olha para a história de Maria, Senhor, mas ela nem tinha casado direito ainda e você já... Não é cedo demais. Nossa, mas Senhor, Isabel já era velha e seu marido idoso e não pode, não era tarde demais. Quando a gente olha para a história de João Batista, ele foi considerado grande aos olhos de Deus. Não foi tarde demais. Deus, quando Ele escolhe uma pessoa, nunca será tarde demais para Ele fazer algo na vida dela. Quando Ele decide fazer algo na vida de alguém, não é tarde demais ou cedo demais. É sempre o tempo correto. E isso a gente consegue ver. Porque não foi tarde demais que Isabel ficou grávida. Porque quem seria João Batista se não fosse a vida de Jesus? Logo em seguida. João Batista preparou o caminho de Cristo. E ele foi considerado o maior entre todos. Constantino foi considerado grande pelos homens. Ciro foi considerado grande entre os homens. Alexandre foi considerado grande entre os homens. Todos esses foram considerados grandes no nosso olhar. Mas João Batista foi considerado grande aos olhos de Deus. E sabe o que fez? A única coisa que fez João Batista grande? Só há uma única coisa que faz João Batista grande. Porque ele falou daquele que é capaz de cumprir em nós o seu propósito. E isso é Natal. Mateus 5, agora a gente avança um pouquinho. Está um pouquinho à frente. A gente encontra um verso que todo mundo conhece, é usado em várias situações, em várias ocasiões. Mateus 5, capítulo 14. Fala assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, prestem atenção nessa parte, o 16. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O que glorifica o Pai de vocês que está nos céus? As vossas boas obras. E no 17 fala: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. E o que uma coisa tem a ver com a outra, e o que isso tudo tem a ver com o Natal? Então, a gente volta para Mateus 2, para a gente poder contextualizar tudo isso que eu abri para vocês. Mateus 2, versículo 1. Mateus 2, a partir do versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Prestem atenção nessa parte. Oriente. E perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Qual era a guia daqueles magos? A estrela. Mas lá no céu de Belém, a muitos quilômetros de distância, era uma estrela? Era um anjo. Era um anjo que dizia... O que o anjo dizia aos pastores? Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens,
Anjos pregando o evangelho naquele momento, e os magos, a centenas e centenas de distância, de tão glorioso que era aquilo, conseguiam ver um pontinho parecido com uma estrela. É comum na Bíblia os anjos serem considerados como estrela. Em alguns versos a gente encontra, por exemplo, em Jó, quando Deus fez o planeta, as estrelas do céu juntas cantavam e se alegravam. E os filhos de Deus se alegravam. As estrelas do céu eram anjos. Então, os anjos, eles são referidos. E Mateus, ele faz questão de falar que os magos viram uma estrela. O brilho daquela luz era como uma estrela. E eles chegavam a Jerusalém apontando: nós vimos a estrela daquele Cristo e nós queremos achá-lo. Vocês viram ele por aqui? E lá em Belém, eles diziam a base do evangelho, que era glória a Deus e paz na terra. Somente o evangelho, e somente o evangelho é capaz de trazer a paz no nosso coração. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz é o resultado da aceitação da proposta do tratado da aliança que Cristo faz com nós. E assim que nós aceitamos, a paz, ela reina em nosso coração. E isso vem de vós. É dom de Deus, para que ninguém se glorie. Vem de Deus. E lá os anjos pregaram o evangelho. Em Mateus 2,17 fala: mas não pense que vim revogar, eu vim cumprir. Então, tudo que Mateus fala, até onde nós estávamos vendo, é dando preenchimento, cumprimento para preencher as histórias do passado. Mas aqui, e aqui nessa profecia aqui que eu estou dizendo para vocês, sobre esse brilho da luz, que eles viram de longe e tudo mais, dá cumprimento para o futuro. E agora fica muito claro na nossa cabeça. Porque da mesma forma que a Bíblia chama anjos de estrela, estrela de anjos, ele também chama anjos de outro tipo de ser. E a gente vai encontrar na Bíblia. Qual é o outro tipo de ser que Deus menciona? Anjo significa, ela vem do grego e ela significa mensageiro ou enviado. Então, quando a gente vai lá em Apocalipse, ele fala assim: ao anjo para a igreja de Éfeso, escreva. É um anjo? Tem um anjo lá celestial na igreja de Éfeso? Ellen White, ela falando em Atos dos Apóstolos assim: os anjos das igrejas são ministros de Deus, aqueles a quem foi confiada a responsabilidade de vigiar as almas como quem deve dar conta. Então, há outro anjo. Há um anjo de calça jeans, de camiseta, talvez um anjo que está procurando por emprego, um anjo que tenta se manter no emprego, um anjo que acabou de se formar, um anjo que talvez ora por um filho, um anjo que ora por uma pessoa, um anjo que tem 18 anos, um ano de 60, um anjo que dá estudo, e há um anjo que escreveu há muito tempo atrás, cheio do Espírito Santo, lá em Apocalipse 14, capítulo 14, versículo 6, e ele fala inspirado assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: temam a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora de... E adorai aquele que fez o céu, o mar, as águas, as fontes das águas. E esse anjo, ele prega uma primeira, uma segunda, uma terceira vez. E ao pregar, cheio do Espírito Santo, lá no capítulo 18 de Apocalipse, ele fala: vi descer outro anjo do céu que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. E assim, você e eu somos atraídos para essa luz que brilha, essa estrela que brilha, essa glória que ilumina e leva todos de distante a perto
do nosso Cristo, a se encontrarmos com Jesus. E aí, definitivamente, se cumpre o que foi dito por Cristo lá no Gênesis e que também está escrito em Romanos. Romanos 16, 20, fala: E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Porque o Evangelho eterno que faz com que a história termine. É o Evangelho eterno que traz todo o cumprimento para tudo o que aconteceu, tudo que se cumpra vem a partir do Evangelho eterno. E se baseia exatamente naquilo que os anjos falaram: glória a Deus e paz na terra. E hoje você é o anjo. Aquilo que os anjos lá na cidade de Belém falavam lá no céu, pregando aos pastores, nós damos continuidade aqui e hoje. Então, o cumprimento termina hoje. Vocês são os anjos que devem iluminar a vida das pessoas através da história de Jesus. Nós somos vitoriosos a partir da história de Jesus, que cumpre tudo em nosso lugar. E nós somos pequenos cristos na vida das pessoas. E o Natal, ele é o maior dia para se pregar sobre isso. É o maior dia para evangelizar pessoas, para trazer de volta Cristo para elas. O Evangelho eterno é pregado a todo mundo e ilumina toda a terra com sua glória. E os homens glorificam a Deus quando ele vê a obra de salvação pregada na boca de cada um de vocês. Todos que estão em todo o mundo e fazem com que a luz leve os homens e procurem a Cristo, a encontrá-lo dessa vez aonde? Na Nova Jerusalém. A luz que levava os magos até Belém. Hoje, nós somos a luz que ilumina as pessoas para levá-los à Nova Jerusalém. E que isso fique bem claro na nossa cabeça, principalmente nos dias de hoje, onde nós nos encontramos muito perto da volta de Jesus. É algo para se refletir, porque Jesus precisa voltar. Precisa voltar. O mundo clama por isso. Então, que 2025 tenha sido um ano de aprendizado, para que 2026 seja um ano de iluminar a vida das pessoas com o Evangelho eterno que traz Jesus de volta para nós. Eu vou chamar quem for cantar e eu quero que nesse momento vocês reflitam nessa palavra. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos ao despertar da noite, já as trevas vêm depressa batalhar e contra o inimigo mal sair a combater. A nossa fé vitória é ao mundo irá vencer. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo
Se há uma coisa que o mundo precisa saber, é que o Natal de verdade é, de fato, o dia em que o sol, a luz, o sol da justiça se aproxima da terra. E nós nunca chegamos tão perto desse dia em que a luz se aproxima da terra. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por ter nos dado esse dia, mais um sábado, por estar chegando o Natal. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor cumpriu na nossa vida, tudo que o Senhor fez por nós um dia, por ter vindo nascer aqui como um menino. O Senhor fez da sua vida um exemplo para nós e nós queremos te agradecer por tudo isso. Nós também queremos te pedir que o Senhor esteja trabalhando no nosso coração, na nossa mente, para lembrarmos que nós somos luz que iluminam. Nós somos pessoas que fomos feitas a pregar sobre Ti. Nós precisamos que o Senhor volte. E por isso nós precisamos que o Senhor incendeie dentro de nós a vontade de pregar, a vontade de espalhar sobre o Seu amor e Suas boas novas, Pai. Por isso, nós estamos aqui, Pai, te pedindo de coração aberto que o Senhor transforme a nossa mente, o nosso coração e trabalhe, Pai, todos os dias para que a gente receba o Espírito Santo em nós, que nos fala ao nosso coração sobre o quebrantamento, Pai, da nossa vida. Que nós possamos mudar a cada dia. Nos dê um ótimo sábado, restante de sábado, nos dê um ótimo Natal e que nós possamos lembrar qual é o verdadeiro significado, Pai, que é, sinceramente, o dia em que o Senhor se aproxima de forma mais perto de nós. E isso vai chegar também um dia em que o Senhor realmente virá e nos buscará para morarmos aí com o Senhor. Então, por isso, Pai, te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.